Maitei, los amigos, Baixa Papeimen, Baixa Papeico, espero que todos vocês estejam bem. Bem-vindos a mais este vídeo. Hoje nós vamos ver vocabulário e vamos ver um pouquinho de diálogo com esses vocabulários. Esta lição faz parte do nosso curso de Guarani que eu estou lançando agora em janeiro. E essa aqui é uma das partes do módulo 5, se eu não me engano, para vocês irem se identificando um pouco com o curso, como que ele vai ser. Então aqui nós vamos ver as palavras, os vocabulários que temos em Guarani. Temos um vocabulário aqui chamado Mbaeiko. Mbaeiko quer dizer o quê? O que é? O que? Seria mais ou menos isso. Mbaeiko seria isso. O que? O que foi? O que é? Mbaepa também seria o que? E a gente já vai ver em que situação usamos ambas as palavras. E aí temos ainda pea. Pea quer dizer isso, isso. Coa, isto. Amoa, aquilo, amoa. Quatiá, papel. Aqui eu vou dar uma explicação sobre amoa. Amoa e coa, também pea. Não vamos confundir com português. Se fôssemos ler essa frase em português seria pea, pea, por causa do E aqui. No caso em Guarani é pea, pea. Esse acento é nada mais para fazer o peso sobre esta letra. Então, pea, coa, amoa, coa, vocês estão vendo que é isto. Temos aqui quatiá, quatiá quer dizer papel, quatiá, papel. Uburá é árvore, uburá, árvore ou madeira, pode ser pau também. Madeira, pau, árvore. Usuru, usuru é rio, usuru, que na tradução literal seria água que corre. Então, rio Usuru. Temos aqui um outro vocabulário que é jaguá. Jaguá é cachorro. Jaguá. Jaguá, cachorro. E ainda temos ruguaçu. Ruguaçu quer dizer galinha. Ruguaçu, ruguaçu, galinha. E por fim, o último vocabulário desta parte aqui é baracá. Baracá é violão. Baracá, violão. E já temos um pequeno diálogo aqui antes da explicação. Então temos aqui Mbaeikopea. Reparem que tem aqui um asterístico aqui. Esse asterístico é exatamente para explicar aqui embaixo, que já vamos passar, sobre o que é esta palavra Mbaeiko. Então Mbaeikopea seria uma pergunta. Mbaeikopea, 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 que quer dizer o que é isso? O que é isso? E a resposta vem pea mbaracá. Pea mbaracá. Isso é um violão. Isso é um violão. Pea mbaracá. E agora vamos ver exatamente o que eu expliquei aqui sobre Mbaeiko. E temos aqui. Pode-se iniciar uma pergunta com o pronome interrogativo mbae. Mbae, então, é um pronome interrogativo que quer dizer o que. Nesse caso, o ico funciona como uma partícula interrogativa. Esse ico, só para explicar para vocês, o ico aqui em cima, ele é derivado do picô. Em algumas aulas aqui no canal, eu já expliquei sobre as partículas interrogativas, que é pá, picô. Então, existem ainda, eu acho que outras partículas interrogativas, temos que ver na gramática. Mas só para explicar, o ico é uma abreviação de picô. Então, Mbaeiko seria como se fosse Mbaepicô. Se eu falasse, por exemplo, Mbaepicopea, seria a mesma coisa que eu falasse Mbaeikopea. É que quando a gente usa Mbaeiko, é aqui uma forma mais coloquial, mais comum de se falar. Mas o correto mesmo seria Mbaepicô. Mas como é usual entre os falantes Mbaeiko, então nós usamos Mbaeikopea. E diz, nesse caso, o ico funciona como uma partícula interrogativa, a exemplo do que ocorre com a partícula pá. A partícula pá também é interrogativa. Se você viu até aqui, eu quero que você deixe seu comentário, o que você está achando dessas partes dos nossos cursos. São 16 módulos, este aqui eu acho que é apenas a parte quinta, uma partezinha do quinto módulo, porque são vários vídeos em cada módulo. Eu vou fazer vídeos curtinhos em cada módulo para não ficar um curso extenso. Então vocês vão ter um material bem completo mesmo.
e vocês vão sim aprender a falar o Guarani básico com esse cursinho. Pode ficar tranquilo, porque se aqui no canal eu já entrego bastante coisa, imagine nesse curso. Então deixe o seu comentário se você tem interesse em adquirir esse curso e pode mandar os seus comentários. Agora, para você que ficou até aqui, ainda não acabou. A gente vai ver a segunda parte do diálogo para usar todas, eu acredito, não todas, mas algumas partes aqui dos vocabulários que aprendemos, porque, como eu falei, o módulo é grande e esse aqui é apenas uma das partes do módulo que eu separei aqui, que eu acho que é o quinto ou sexto módulo. E aqui nós temos já a parte do diálogo. Baepapea, baepapea, o que é isso? Baepapea seria o que é isso? Aí a resposta, coa ubirá, isso é árvore, ou pode ser isso é madeira, isso é um pedaço de pau, um cabo de vassoura de madeira. Todas essas coisas cabem aqui dentro em coa ubirá. Lembrando que ubirá o nome correto é madeira. A árvore também se refere a ubirá, mas usamos uma partícula para dizer que é árvore. Porque no caso, o Guarani ele é uma língua que trabalha muito com figuras. Então, por exemplo, se eu for falar uma árvore, eu tenho que usar uma madeira, que é referente à madeira. A madeira vem da árvore. E tenho que falar como que ela está, para me dizer que é uma árvore. Então, por exemplo, uiramata quer dizer uma madeira com ramos estendidos. Mata seria isso. Mais ou menos essa é a explicação. Baeiko amoa, quer dizer, o que é aquilo? Reparem, amoa e não amoa. Amoa, não vão falar amoa, amoa. Reparem, amoa não cabe aqui, tem que ser amoa. Então, baeiko amoa, quer dizer o que é aquilo. E a resposta, amoa de aguá, quer dizer, aquilo é cachorro, é um cachorro. Aqui, por exemplo, se eu quero enriquecer o meu diálogo, eu poderia colocar assim, amoa peteim de aguá, amoa raerina peteim de aguá, por exemplo. Então, essas partes já são mais avançadas e a gente vai aprendendo conforme vamos passando de módulos sobre como montar mais bonitinho o diálogo, ter mais palavras colocadas dentro de um diálogo. Mas aqui está, assim, uma parte bem mais básica mesmo. Então, amoa de aguá. Aquilo é cachorro. Agora temos aqui outra pergunta. Baeixapaheracoa. Heracoa. Quer dizer, como se chama isto? Ou qual é o nome disto? Pode ser também. Ou qual é o nome disto aqui? Caberia em várias formas de perguntas. Aí vocês já sabem que podemos usar para várias formas de perguntar como se chama algo, qual que é o nome disto. Ou se eu falasse, por exemplo, Baeixapahera amoa, por exemplo, aí seria, como se chama aquilo? Ou Baeixapahera pea, como se chama isso? Então vocês vão já mudando aqui somente, eu acho que esse adjetivo, né? Acho que é uma adjetivo, não lembro agora a palavra correta ou nome correto, aí vocês me corrijam nos comentários. Enfim, vamos continuando, aí a resposta é Koa onihenoi baraká. Koa onihenoi baraká. E aqui já temos uma palavra nova, renoi. Renoi vem de chamar. Então, nihenoi é chamar-se. Então, eu estou falando Koa onihenoi baraká. Isto se chama guitarra. Aqui no caso está guitarra, mas é violão. É porque este livrinho eu traduzi para o português. Então, vou colocar aqui violão. Violão, assim. Isso. Isto se chama violão. Aí temos a outra frase aqui, outra pergunta. Baeixapa odiee galinha em Guarani. Baeixapa odiee galinha. Reparem que está em português a galinha em Guarani. Então ele está falando como se diz galinha em Guarani. Baeixapa odiee, é dizer-se. Então baeixapa odiee galinha em Guarani. Como se diz galinha em Guarani ou como se fala galinha em Guarani? E a resposta é Odiee Riguaçu. Odiee Riguaçu. Se eu quisesse enriquecer o meu diálogo, eu falaria assim, Odiee Ixupê.
Onde Ixupe Iguaçu se diz a ela, esse Ixupe seria a ele ou a ela. Ainda tem pessoas que deixam somente Chupê, porque é uma forma coloquial de usar, mas o correto é deixar Ixupe, porque esse I é da terceira pessoa. Então, onde Ixupe Iguaçu se diz a ela galinha. Este foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. O vídeo talvez foi um pouquinho longo, mas é assim mesmo para o aprendizado. E aqui vamos encerrar o vídeo. Ha, de PB.